Olá, pessoas. Vocês conseguem me escutar? A gente já começa em instantes, vamos só esperar os nossos convidados, tá bem? Olá, pessoas que estão online, sejam todos, todas e todos muito bem-vindos aqui. Nosso primeiro bate-papo dentro do Festival Alecrim Dourado. Hoje a gente vai conversar com o Gilmara Silva e Vinícius Zacarias. Estou tentando entrar em contato com eles para a gente conseguir bater esse papo. Vou pedir só mais uns minutinhos até a gente conseguir colocar os nossos convidados aqui com a gente, tá bem? Gil tá aqui online, você consegue entrar, Gilmara? Mandei convite. Consegui entrar. Oi, Olá, Gil! aí, querido. Como é que você tá? Tudo bem? Ai, melhor agora, né? Nesse festival Cultura e Arte LGBTQIA+, babado.
Que maravilha! Tudo odara, né? Assim, sem gripe, sem Covid, né? Posso dizer que estou com saúde, mas como diz a vereadora lá de Niterói, Valquíria, apesar do presidente, eu estou bem, né? Apesar de tantas violências que têm acontecido contra nossos corpos negros e negras neste país, a gente vai ressignificando, né, a nossa existência e espaços como esse servem também para dar um fôlego de esperança, né, amigo? Sim, sim. Bem, pessoas que estão aqui online com a gente, eu tô tentando falar com o Vini, acho que ele teve algum probleminha com a internet dele, mas caso ele consiga entrar Sim. depois, eu já vou iniciar aqui com o Gil. O nosso festival Alecrim Dourado, ele começou ontem e ele vai até domingo agora, dia 13, então vocês podem estar acompanhando. Ele vai ficar online também depois dos nossos dias, ele vai ficar online para você assistir quando você quiser, compartilhar com os amigos, chamar todo mundo para poder assistir os vídeos que a gente está produzindo. A gente tem muitos convidados. Nosso festival também ele tem apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão, que faz parte do programa Audi Blanc Bahia, da Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia, juntamente com a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. Estamos disponibilizando vários vídeos para a comunidade sobre ela, LGBTQIAP+, além de apresentações artísticas. Hoje, nosso bate-papo é sobre a marginalização de pessoas fora de padrões brancos, cis e héteros, onde conversaremos com Gilmara e com Vinícius, né? Nossas lives também ficarão salvas aqui no nosso perfil, e você pode participar aqui com a gente também, mandando perguntas, sugestões. Além disso, toda a nossa programação conta com Raquel Lima, que é a nossa tradutora de Libras aqui do nosso festival. E antes de tudo, eu gostaria de conhecer os nossos convidados, Gilmara, que está aqui com a gente. Eu vou deixar você mesmo se apresentar, né? Fique à vontade. Sim, sim, obrigada, obrigada, querido. Boa noite também, né, para a Raquel. Que massa, né, a gente ter aí esse encontro e com toda essa acessibilidade, né, para as pessoas que não têm, né, a mesma, que não podem, né, que não podem nos ouvir. Oi, Vini, Vini chegou aí, ó, já tô cheia de intimidade. Conhecendo agora, já venho assim. Tudo bom, querido? Tudo bom, Gilmara? Boa noite a todas e a todos e a todes. Boa noite. Então, né, quero saudar aí todas as pessoas presentes. Quero saudar esse festival de cultura, né, e arte LGBTQIA+. Dizer da minha alegria, viu, Charles, de poder te reencontrar, né, em um movimento tão significativo, tão importante, né, como esse, que é de potencializar mesmo, né, existências negras, cis e LGBTQIA+, né, e através de um projeto que é tão significativo, importante e necessário. Que bom, né? Quero dizer assim, registrar, que bom que nós temos essa possibilidade de ter a cultura LGBTQIA+, né, sendo investida, né, tendo investimento a nível, né, estadual. Isso é muito importante para a gente, política pública para a cultura LGBTQIA+. Então, quero parabenizar pela aprovação desse projeto e por estar aí, né? Colocando esse projeto aí na rua. Não teve carnaval, mas a gente botou o bloco na rua, B. Porque a gente é assim. Né não? E de Claro. me apresentar. Eu gosto de me apresentar primeiro falando sobre, né, de onde eu venho. Que eu acho que é muito importante a gente falar sobre os nossos lugares, né, das nossas raízes. E enquanto uma mulher negra cisgênera, para mim é muito significativo poder falar de mim dessa forma, trazendo também quem é que vem, né? Quem é que as histórias que eu carrego na minha história. Então, eu quero dizer que eu vim do ventre da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, se espalha em benção. Sou plantadeira de semente boa. 1986,
uma palavra a doçura ecoou do assoalho de madeira, lá na terra do cacau. Em uma linguagem de choro, ela anunciou que falaria, ao silêncio não se submeteria. O cenário era casa de madeira, tudo do jeitinho da simplicidade. Não tinha muito espaço para uma família tão extensa, mas era imensa em amor. Quem a acolheu no mundo? Uma parteira, que nenhuma técnica científica possuía, mas pela tamanha sabedoria a ninguém ela devia. A mulher que pegou, limpou, acariciou e para a mãe entregou, hoje virou uma estrela e brilha, brilha todos os dias iluminando o seu caminho. Ela cresceu, foi alimentada e fortalecida de princípios e valores na sua cidade natal. Lá ela estudou, o ensino fundamental formou e depois de ter sido ensinada a andar com as próprias pernas pela sua mais velha avó-mãe, ela caminhou. Outros horizontes ela vislumbrou. Com dor no peito, partiu. Em busca de realizar sonhos, seguiu. E dizia, vou ter nível superior! E um trabalho que seja digno para ajudar quem tanto a sustentou. Uma parte da história aconteceu, a outra ela está buscando. Formação superior conquistou, o orgulho da família ela já era e fortaleceu mais do que era antes. Tinha gente que nem dava nada por ela, viu? Ô, menina espivitada, não levava desaforo para casa. Ela dava um boi para não entrar em uma briga, mas aumentava a boiada para não sair. E depois de árduas caminhadas, hoje ela é pós-graduada. Ecoa palavras, navalhas, doçuras para lavar a alma e honrar a sua família por tantas vezes negligenciada do direito à palavra. Essa menina mulher que veio do assoalho, hoje ela alça voos e desde cedo entendeu o recado, que a sua missão é disseminar palavras, navalhas, doçuras que centralize o afro-amor. Quer saber a cidade? Nem te contei, né? Ubaitaba, Bahia. E essa menina mulher? Prazer. Sou Gilmara Silva de Oliveira, filha de mulheres guerreiras e de um homem lutador, com nome e sobrenome para que racistas não atribuam o nome que quiser. Esta sou eu, agradecida pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Gilmara sempre me arrasando. Palavras, navalhas, doçuras libertam. Poesia de minha autoria e tá lá no meu e-book. Arrasou, Gilmara. Bom, Vini que chegou depois aqui com a gente está se apresentando, então eu também vou deixar esse espaço para você, para que você possa se apresentar. É com você, Vini. Bom, como me apresentar depois desse espetáculo que foi? Estou um pouco enfim, eu quero... Ai, deixa de chacho, menino. Desejar boa noite, né, a todas as pessoas, agradecer muito o convite do Festival Alecrim Dourado, na figura do Charles. Eu fiquei muito feliz com o convite. Estou aqui com muita felicidade em compartilhar com vocês algumas experiências, né? E eu poder aprender muito mais com vocês e a gente poder construir essa troca. Eu sou do Recôncavo da Bahia, nascido e criado no Recôncavo da Bahia, entre Cachoeira e Muritiba, cidadezinha do interior. Atualmente eu moro em Salvador. Hoje eu desenvolvo uma pesquisa de doutoramento trabalhando com movimentos culturais afro-LGBT e mais aqui em Salvador. Então já tem uma trajetória aí de ativismo, né, do movimento LGBTI+, aliado à pesquisa acadêmica, os estudos interseccionais entre raça, gênero e sexualidade. Então, assim, eu venho seguindo essa vida aí de ativista pesquisador e contribuindo, né, estabelecendo laços, fazendo redes, conhecendo pessoas maravilhosas, como hoje aqui, e espero contribuir muito com a proposta da mesa, falando sobre a marginalização dos outros, entender quem são esses outros, né? Se somos nós, ou se são realmente os outros, ou se os outros também possam ser nós, né? E vamos ver como é que a gente sai aqui de hoje dessa mesa, né? E desse diálogo que eu vou estabelecer com o público que está aqui assistindo a nossa audiência, que está bombando aqui, né? Eu estou super feliz. Com o Charles e com a Gilmara, eu estou encantado e estou querendo... Oh, obrigada. Mais uma vez. E indo
aqui a nossa proposta é seguir o baile, né? Como se diz. Muito obrigado por poder se apresentar aqui para gente. E para quem chegou depois, esse aqui é o Festival Alecrim Dourado, é um festival de cultura e arte que está tendo apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão aqui do estado da Bahia, com a Lei Aldir Blanc. Então a gente está tendo aí programação até domingo, a gente começou ontem. Vai ficar disponível para você assistir, inclusive essa live, então você pode assistir quando você quiser. E a gente está aqui hoje com o Gilmar e com o Vinícius para poder falar sobre a marginalização de outros. O preconceito sobre as diversidades a partir de uma construção social eurocentrada, heteronormativa, cisgênera e outros padrões, acabam causando uma marginalização das identidades que fogem desse sistema. É como se existisse somente um modo de ser, de existir, e qualquer outra coisa que fuja dessa norma, seja por questões biológicas, psicológicas ou o que quer que seja, é colocado à margem, com medo e a repressão daquilo que se difere do eu, sendo o eu aqui nesse caso homem branco, cis, hétero, de corpo escultural. O outro, ele entra nessa discussão sendo essa corpo é diferente, porque que por ser diferente causa medo, instabilidade nas relações, como se fosse algo anormal e um crime social, não respeitando a diversidade de seres, aceitando somente aquilo que se faz igual, e essa repressão anda durante muito tempo, gerando violência, exclusão, marginalização e a antissocialização dessas corpas que estão inseridas nesse meio social, não por escolha, mas por ser o modo de vida em que construímos as relações. Estamos aqui reunidos enquanto pesquisadores para poder bater um papo sobre temáticas que fazem parte do estudo de vocês, que presenciamos nos últimos anos, principalmente, um sucateamento da educação, e enquanto pessoas negras e LGBTQIA+, e outras minorias, sermos e falar sobre ainda carrega uma desvalorização dos nossos discursos em confronto com o cis branco heteropatriarcado. Vocês, enquanto pesquisadores, sentem esse impacto direto no trabalho de vocês? Quem fala primeiro? Quem começa? Quem começa? Ai, Vini. Obrigada, Vini. Então, né, amigo? É babado, viu? Primeiro, o babado começa assim, em nós, né, enquanto pessoas negras, de periferia, pessoas, né? Eu tô falando aqui enquanto uma mulher negra, uma mulher cisgênera, mas uma mulher negra periférica, né? Que nasci, me criei e vivo até hoje em bairro periférico, né? E o babado começa já na questão das oportunidades para a gente acessar as instituições de ensino, né? Eu acho que que já é do ensino básico mesmo, né? Então, assim, a minha trajetória, ela é muito marcada, assim, eu me mobilizo muito, principalmente por conta de saber da realidade de negligência que uma parte significativa da minha família, né, enquanto uma família negra, né, sofreu e sofre de não poder acessar a escola. E por que isso, né? A escola, enquanto esse espaço que é também um espaço de poder e privilégio, né, na medida em que nós ali podemos acessar, né, diversos conteúdos, informações, conhecimento, que fora da escola nem sempre é possível, né, nem sempre é viabilizado. A partir da escola, pelo menos no meu entendimento, né, e é o que eu compreendo, assim, que apesar da gente não viver em um país onde faz um investimento devido, qualificado, né, um financiamento de verdade por uma educação pública de qualidade, eu acredito ainda nessa educação, né, como uma ferramenta de transformação de vida, né, individual e coletiva. Então, uma vez que parte significativa da minha família, que não é uma realidade exclusiva da minha família, mas de uma boa parte das famílias negras, né, com uma realidade socioeconômica vulnerável, não ter acesso a esse espaço já é um primeiro ponto que a gente precisa discutir, né? Esse já é um impacto. O outro impacto é a gente conseguir concluir o ensino básico, né, e acessar o ensino superior. Esse acessar o ensino superior também vem carregado de diversas questões, diversas demandas, porque não são poucos os obstáculos para a gente acessar esse ensino superior, permanecer nesse ensino superior e concluir os nossos ciclos e dar continuidade. Por quê? Falando da minha experiência, são formas adversas, né, com que eu tenho que me deparar
cotidianamente para eu conseguir, hoje, ser graduada em serviço social por uma universidade pública, né, Universidade Federal da Bahia, ter uma especialização na minha área e estar concluindo o mestrado em serviço social. Mas, assim, esse movimento todo que eu faço, no âmbito da educação, é também, para mim, uma cobrança, como eu já dizia em outros espaços, uma cobrança de uma dívida ancestral que a sociedade brasileira tem para com o meu povo, de dentro da minha casa, afora. Meu povo, de modo geral, falando população preta, população negra brasileira, né? E aí, assim, acessar esse espaço e poder vivenciar também as experiências outras, para além de estudante, que a educação proporciona. Né? Tô vendo aqui a professora Sayonara falando, professora Gilmara, eu tive essa oportunidade de também ser professora de graduação, né? A partir do que? Da educação, do ensino superior. Então, o babado assim já começa desde o ensino básico. Eu acho que são vários os desafios, amigo, que a gente enfrenta todos os dias. Não é fácil, né? Eu moro em Cajazeiras 5, estudo uma universidade pública em um bairro mais distante, então a gente precisa, né? A gente fala de permanência, alimentação, transporte, né? Dar conta, eu enquanto mãe também que sou, né? Tenho toda tenho que fazer toda uma articulação para entender que eu não posso paralisar a minha vida, né? Que eu não posso abrir mão de realizar projetos que são pessoais, mas também são coletivos, porque tem uma filha, e contar com as pessoas para poder cuidar dela, contar com um marido massa, né, que não rói a corda de jeito nenhum, e que, né, na luta ali cotidiana vai também me fortalecendo, contar com uma rede de solidariedade para conseguir, né, ultrapassar todas as barreiras que a sociedade brasileira ela se constrói uma estrutura muito forte para impedir essas nossas caminhadas. Então, um pouco isso, né? Mas vamos deixar e ver o que a Vini fala para a gente continuar esse bate-papo, mas inicialmente eu quero demarcar esses pontos. Que ótimo. Eu compartilho muito da experiência da Gilmara por ter um contexto social muito parecido com o dela, né? Mas eu acredito que nós estamos vivenciando, né, essa nossa geração. Eu digo a minha geração, né? Eu tenho 28 anos de idade, eu acho que as pessoas que estão aqui nessa live perpassam aí essa faixa etária, né? Então nós estamos vivendo uma geração de um giro colonial, não apenas no ponto de vista da teoria, né? Mas do ponto de vista também da agência política de vários sujeitos que são subalternizados, né? São marginalizados, são excluídos socialmente, né? São desprivilegiados, população pobre, negra, periférica, nordestina, enfim, população rural, quilombolas, enfim. Mesmo com todas essas condições adversas, né, de desprivilégio histórico, essas pessoas conseguiram. Essa minha geração, na verdade, né, essa minha geração dos últimos 15 anos, né, conseguiu ter acesso a algumas políticas educacionais que possibilitaram que a gente pudesse mudar um pouco o curso do destino, buscando essa mudança de curso proporcionou uma mobilidade social muito importante, né? O que faz, por exemplo, que a maioria das pessoas que fazem parte da nossa geração serem as primeiras a entrarem na universidade pública, né? Isso é uma conquista que é oriunda da luta insistente, incessante dos movimentos sociais, acampado por uma agenda de governo, mas é uma garantia civilizatória, né? Desse novo tempo, dessa girada decolonial nossa. Então, eu acho que o que a gente tem construído agora em termos de crítica teórica, em termos de ocupação de espaços, a gente fala muito de representatividade, muito embora eu tenha críticas a esse conceito, mas eu acredito que, no aspecto geral, é muito importante do ponto de vista político, né, da ocupação de espaço, a representação nesses lugares, ter a oportunidade de a gente poder falar sobre as nossas experiências, sobre as nossas vivências, né? Possibilitar para que o outro que esteja nos assistindo aqui agora também acredite que é possível, né, mudar o curso de um curso que até então poderia ser um curso ruim para suas vidas, né?
eu ia usar um termo aqui, mas eu acho que não é, eu quero procurar um termo adequado, mas um curso que seria um curso habitual, porém sem perspectivas, sem sonhos, sem vontade, sem apresentar uma condição de crescimento. A gente pode hoje observar que nós temos condições de mudar esse curso, né? Esse curso muitas vezes ruim, maldoso, e que nos coloca sempre em estado de subalternidade, sempre em estado de... no futuro. Ficou mudo só para mim? Não, ficou aqui também. Tá passando algum avião, parece. É aqui em Cajacite, tá passando um avião agora. Eu acho que, para concluir, né, para poder também a gente poder fazer esse bate-bola, eu acho que para concluir a gente passa por momentos que temos que ser vigilantes frente a esses direitos que estão sendo ameaçados cotidianamente, mas eu acho que o saldo, né, dessa nova geração que a gente está produzindo, essa live é resultado disso, né? As temáticas que nós discutimos, esse saldo eu acho que é irreversível. Eu acho que a gente não volta mais atrás. Eu acho que agora a gente tem que dar passos mais adiantes, mas mesmo assim, é preciso estar vigilante e atento, porque o conservadorismo, e que é muito mais do que isso, né? É um movimento de retrógrado a tudo que a gente avançou, vem também crescendo, se fortalecendo, em resposta a essa nossa batalha, nesse progresso. Então, acho que o momento agora é de lutar pela garantia, ainda mais, garantir o que nós já temos, né, em termos de educação, é isso que eu me refiro, e lutar para que a gente consiga ampliar muito mais, denunciar muito mais, colocar muito mais vozes diversas e fazer com que a geração, por exemplo, da minha irmã, que está aí saindo aí da fase de juventude, né, entrando na juventude, ela consiga encontrar um cenário muito mais propício do que foi o meu, né? E assim a gente vai construindo um novo mundo, um novo tempo, né, para as coisas. Eu acho que é isso. A gente tem. Eu tô otimista nesse sentido. Eu tô muito otimista. Azul. Eu queria direcionar agora uma pergunta para Gilmara. Gilmara, ela tem uma pesquisa que gira em torno das vivências de mulheres e travestis negras, mulheres trans e travestis negras. E essa vontade de falar do assunto veio enquanto você trabalhava como assistente social, se eu não estou errado, né, Gil? Foi daí que você conseguiu perceber e reconhecer a fragilidade no processo formativo dos e das profissionais de saúde no tocante às questões voltadas para a população LGBTQIA+. Como você mesmo cita no seu trabalho, Paim, a proposta do SUS está vinculada a uma ideia central. Todas as pessoas têm direito à saúde. Mas será que tem mesmo? Então, amigo, na verdade, assim, o que me mobiliza mesmo, quando eu começo a me sentir mobilizada a trazer, né, essas discussões para o contexto tanto da minha atuação, né, profissional, quanto da produção de conhecimento, né, por entender que o espaço da universidade, né, que o âmbito da produção de conhecimento também é um espaço de disputas, e nós estamos aqui, né, trazendo, e aí o que eu trago são narrativas que dentro da própria universidade também é invisibilizado ainda há um silenciamento, né, no contexto das ciências, principalmente, né, que começa nas ciências naturais, nas ciências biológicas, falando, né, de mulheres transexuais e travestis negras, né, mas as ciências sociais e humanas também, né, em vários espaços, em várias áreas ainda, não transversaliza a discussão, né, da diversidade sexual e de gêneros na formação, né? E isso não é diferente, não acontece ainda, não é diferente com o serviço social também, né? Eu sou assistente social, formei em serviço social, a gente tem feito um esforço, claro, eu entendo que assim, eu vejo que a minha categoria profissional, nós temos feito um esforço para mudar, né, esse quadro em termos de compreender que não dá para a gente falar de desigualdade social, racial e de gêneros no Brasil sem considerar, né, essas interseccionalidades de opressão que os corpos em sua diversidade, né, em todas as suas experiências vivenciam. Então, a gente tem feito esse movimento, mas eu fico dizendo assim, antes tarde do que nunca, né? Mas ainda há muita coisa para a gente avançar, né, em termos de serviço social e outras áreas do conhecimento, para poder, né, realmente reconhecer
racismo, transfobia e outras estruturas violentas, né, que atravessa aí a formação da nossa sociedade e que atravessa aí, portanto, as nossas concepções e as nossas práticas. E aí eu digo prática não somente profissional, mas a nossa prática no cotidiano mesmo, nas relações, né, dentro de casa, fora de casa, na rua, com os amigos, enfim. Mas, assim, o que me mobiliza, que começa a me mobilizar a pensar essas discussões, é uma experiência de estágio, na verdade. Não é como ainda atuando como assistente social. E eu tive a oportunidade de estagiar na área técnica de saúde LGBTQIA+, né, da Secretaria de Saúde daqui do estado da Bahia, né, na CESAB, que é essa área técnica que está alocada na Diretoria de Gestão do Cuidado. E para mim, naquele período ali de 2014 e 2015, foi o período assim crucial, importantíssimo para me fazer ampliar o meu olhar em relação, primeiro, sobre a concepção de saúde, né? Porque uma vez que eu experiencio essa possibilidade de conhecer o SUS através do âmbito da gestão, né? É um olhar e há muita coisa que, inclusive, nós, né, acabamos limitando muito o que é o SUS. Eu passei a conhecer mais, né, sobre o que é esse SUS, que esse SUS está para além daquela assistência em emergências, né, hospitalares, que esse SUS ele está organizado, né, a nível administrativo, de gestão, para pensar as diversas dimensões do cuidado, né? E pensando essa saúde para além da ausência de doença. Então, foi a partir da experiência de estágio que eu comecei a me mobilizar para pensar essas discussões. E aí, o que é que acontece? Foi ali também, naquele período, sob a supervisão da querida Gui da França, né, que na época era a técnica de referência, né, minha eterna supervisora e que a vida me deu de presente aí, que a gente continua aí fazendo várias trocas até hoje. Foi ali que eu, inclusive, me aproximei, passei a conhecer um pouco mais a realidade, né, de saúde e de outras necessidades, de outras demandas também da população LGBTQIA+, né, do estado da Bahia, né, porque é a nível estadual, mas especificamente foi ali que eu comecei a perceber o quanto é violento, né, quanto é ruim as práticas, o quanto são ruins as práticas relacionadas à assistência às pessoas transexuais e travestis. E aí eu fiquei muito indignada com tudo que eu conheci, aprendi, né, me aproximei, porque eu também tive a possibilidade de me aproximar de movimentos sociais, né, trans, daqui de Salvador. E aí nas rodas de conversa, tanto protagonizadas por pessoas trans e travestis, quanto os encontros que a própria área técnica, né, promovia, né, com esse compromisso de dialogar com os movimentos sociais, foi quando eu comecei a conhecer melhor os indicadores, ficar mais evidente para mim os indicadores sociais relacionados às trajetórias de vida de mulheres trans e travestis. E aí eu pensei, né, não é possível, assim, eu não posso passar por esse estágio seguindo um rito acadêmico exclusivamente, aquele rito, né? Entrou no campo do estágio, bora fazer a observação, bora fazer ali a caracterização da instituição e depois vamos pensar ali um relatório, no caso, na época foi um relatório, né? Esse estágio, inclusive, foi uma seleção que a Escola de Saúde Pública do Estado da Bahia promove, né? E possibilita que a gente tenha essa vivência, né? No campo do estágio. E aí, menino, eu falei, que babado é esse? Quanta coisa, quanta violência as mulheres trans e travestis vivenciam na cidade de Salvador, no estado da Bahia, a nível de assistência parcial à sua saúde e também, claro, saúde pensando nas outras políticas públicas. Aí, naquele período, terminei o estágio em 2015 e a primeira ação que eu pensei assim que eu deveria fazer para além daquele estágio foi pensar um tema específico na monografia, né? Assim, vou contribuir inicialmente, que é dentro da minha limitação aqui, né? Do que eu pude conhecer, do que eu pude entender, vou contribuir com um trabalho de conclusão de curso que traga, né? Que contribua com ampliar a visibilidade desses indicadores sociais, né? Pensando a importância também de tensionar a implantação e implementação de políticas públicas específicas para essa população. E aí eu escrevi a monografia que tem como título Transfobia, Racismo e as implicações, né, dessas estruturas nas vidas das mulheres transexuais negras quando tentam acessar
o Sistema Único de Saúde. E aí esse trabalho está, inclusive, à disposição para quem quiser acessar no repositório da UFBA. E depois disso, eu tive a oportunidade de ter na mesa da banca examinadora a Tiffany Odara, uma intelectual transfeminista, que aí me fez outra provocação, que foi pensar, né, se trazer uma reflexão importante, contribuir com a visibilidade de que travestis negras, né, principalmente, são potências políticas nesse contexto de luta por políticas públicas. Elas são protagonistas nessa implantação e implementação da Política Nacional de Saúde LGBTQIA+, no nosso país. E, portanto, é importante trabalhos que também deem, né, ampliem a visibilidade desse protagonismo. E aí, no mestrado hoje, eu dialogo com travestis negras, né? Dialogo porque eu coloco não como objetos de pesquisa, mas como coautoras desse trabalho, uma dissertação que está sendo desenvolvida no programa de pós-graduação em Serviço Social da UFBA. Inclusive, tem uma professora minha aqui, que está aqui prestigiando o espaço, que é a professora Cristiana Mercuri Kitt, né, que é coordenadora do programa, inclusive. Quero deixar meu abraço aí para ela. E está sendo desenvolvido nesse programa a dissertação que tem como tema, né, potências políticas de travestis negras, né? Assim, esse barulho te incomoda? Potências políticas de travestis negras frente à violação de direitos e às múltiplas violências. Aceita que dói menos. E aí a discussão é justamente em torno disso. Aceite que dói menos, bebê. Entender que, claro, vou fazer uma discussão, né? Trago os indicadores de violência, de perdas, de discriminação, de preconceito, mas eu gosto, e a partir também do meu lugar de mulher negra, que sei das dissidências, né, do quanto é difícil ser mulher nesse país, o quanto é difícil ser preta e periférica, eu gosto de potencializar as nossas narrativas e experiências numa cis-aliança. Então a ideia é justamente trazer isso, né, valorização, reconhecimento das suas trajetórias e ampliar, né, esses espaços de divulgação do quanto também nós, sociedade brasileira, devemos às travestis negras. E aí a ideia é trazer essas narrativas de travestis negras daqui de Salvador, né? Porque nós devemos. Muitas políticas públicas que são implantadas têm ali o protagonismo de travestis negras, mulheres trans, a nível nacional. Esses mesmos corpos que são marginalizados, discriminados, né? Essa marginalização do outro, essa outra que é marginalizada, é quem também contribui para que a gente tenha políticas públicas não só para atender as suas demandas específicas, mas de toda uma sociedade. Então é bom a gente sentar, aprender com elas, ler intelectuais transfeministas, né? E mudar a nossa prática. É um pouco isso, amigo. Bem, eu vou partir para a Vini agora, depois a gente volta com o Gil. Vinícius, em um dos seus textos que eu estava lendo, você mesmo coloca que o seu modo diverso de ser é extremamente político, né? Dizendo ter nascido para incomodar os opressores. Como você enxerga esse corpo político dentro da academia, pesquisando e se instaurando nos espaços, assim? Pronto. Eu escrevi esse texto já tem um tempinho. Quando eu consultei o roteiro, eu fiquei, nossa, meu Deus, eu realmente lacrava, né? E ainda lacro, né? É importante a lacração. A política é fundamental. Então, eu acredito que o nosso corpo, ele fala, né? A nossa linguagem, ela não é apenas vocabular, mas ela é uma linguagem também, e principalmente corpórea, né? Principalmente no contexto diaspórico, né? No Brasil, que é um país que foi fundado a partir de violências, né? De violências e exploração. Então, o nosso corpo, ele fala. E a linguagem do corpo, eu tenho muita valoração a essa linguagem do corpo, porque a linguagem do corpo nada mais é do que manifestações culturais, né? As nossas tradições, as formas com que a gente, socio-historicamente, toda essa população marginalizada, né, esses outros marginalizados, o outro marginalizado, a cultura foi esse elemento, na verdade, que produziu sentidos, significados, né, preservação de tradições.
Então, eu acho que a cultura, ela é, em termos das expressões culturais, das manifestações culturais, né, artísticas, é isso que eu estou me referindo especificamente, essa dimensão da cultura, ele é um elemento fundamental para a preservação e também a nossa libertação, né? A gente pode pensar a cultura a partir dessas expressões, pensar o passado, o presente e o futuro. Então, a partir da cultura, eu consigo analisar todo esse contexto de influência dos nossos corpos na vida social. Por isso que eu escolhi a antropologia como disciplina do coração, para eu desenvolver uma etnografia sobre performances e agentes culturais racializados em Salvador, LGBTI+, em Salvador, que produzem cultura, né? E que são muitas vezes invisibilizados pela mídia, invisibilizados pelas políticas de Estado, né? As coisas estão mudando, né, nos últimos anos, como eu falei, dessa girada decolonial, dessa virada, né, desse giro decolonial, as coisas têm mudado, mas ainda falta muito a ser conquistado. Então, assim, eu ouvindo a Gilmara, eu fico pensando, assim, como essas dimensões da saúde, né, sobre saúde da população trans negra aqui em Salvador, essa perspectiva da saúde também se mescla muito com o que que é um trabalho de viés dos estudos culturais. Então, eu acho que trabalhar com a dimensão da cultura, da educação, da saúde, todas elas estão ligadas, todas elas fazem parte todas elas fazem parte do humano e da busca por humanidade. Então, eu acho que todos nós estamos aqui, todos nós, computadores, independente do nosso setor, da nossa área, da nossa especialidade, nós estamos lutando pela dignidade humana. Todos esses âmbitos que foram colocados aqui, tanto na minha pesquisa quanto na pesquisa. Então, eu acho que quando respondendo a tua pergunta, Charles, assim, de maneira muito abrangente, né? Porque a live tem um tempo curto, mas eu espero tocar o coração das pessoas, né? Porque eu acho que é a partir do coração que a gente aciona a realidade, né? Não é o inverso. Então, eu acho que quando a gente faz marginalização dos outros, a gente tem que se perguntar que outro é esse, né? Eu acho que o nosso desafio enquanto jovens hoje e comprometidos com as pautas antirracistas, com o movimento feminista, com as pautas de emergência climática, é entender que todos nós fazemos parte de toda a sociedade, ela é composta por pessoas diversas, né? Então, falar sobre a diversidade, falar sobre o direito humano é falar sobre o direito humano de todas as pessoas. Então, quando eu pesquiso sobre movimentos culturais afro-LGBT+, aqui em Salvador, eu estou lidando, obviamente, com os agentes que produzem e que estão marcados na sua existência com condições de raça e de sexualidade, de classe, enfim, mas eu também estou lidando com diversos outros aspectos e públicos e pessoas que não são muitas vezes que fazem parte dessa comunidade, mas que usufruem dessa cultura, são impactadas direto e indiretamente com isso, né? A diversidade, ela só existe porque existe o diverso, né? E para o diverso, cada um tem que ser diferente do outro. Então, eu acho que o nosso desafio, e aqui eu faço uma menção a uma grande intelectual que eu tenho grande admiração, que é a Helena Vieira, que é uma intelectual do Ceará, uma amiga minha transfeminista. Ela disse que a gente tem que encontrar pontos de contato e conseguir identificar Pode continuar? Tá travando um pouco, só um minutinho. Acho que voltou. Pronto. Tá me ouvindo? Agora sim, tô. Pronto. Então, a Helena... Não faço mais, não. Qual é o ponto de contato que a gente pode estabelecer? Né? A Helena fala isso inspirada em contemporânea, né? Grandes clássicos contemporâneos. Então, qual é o ponto de contato que a gente pode estabelecer entre um trabalhador, uma trabalhadora precarizada que está em condições de prostituição? Né? Ou seja, não é exatamente o outro que nós estamos nos referindo. A gente fala do outro para ser mais didático, para poder as políticas públicas poderem dar luz, né, àquele problema. Mas quando a gente fala do outro, a gente está falando de todos nós, né? São todas as pessoas em
em cada particularidade da vida, em cada contexto social, a gente vai encontrar precarização, a gente vai encontrar subalternidade, a gente vai encontrar violência. Então, o que a gente precisa entender é que todos nós estamos aqui envolvidos em um mundo que é muito cruel, muito diverso, e que muito cruel, muito cruel e muito diverso, e que essas diferenças elas precisam ser conciliadas, né? Então, uma maneira de conciliar essas diferenças é valorizar essa diversidade e também a nossa autoafirmação identitária, que é importantíssimo. Eu me identificar como um homem negro gay, né, que lida com diversos problemas na vida e na pesquisa, e que na pesquisa eu me deparo com uma série de contradições, com uma série de ambiguidades, né, que nem tudo é como a gente acha que tem que ser, ou como a gente às vezes faz ideia de como é. A realidade ela é cruel, ela é enigmática muitas vezes, né, ela deixa a gente muito confuso. Eu acho que a antropologia tem me apresentado muito isso, nesses dilemas. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse exercício, né? Entender o outro como nós mesmos, entendeu? Entender que deve ter uma linha de encontro entre todas as diferenças e desigualdades. A autoafirmação identitária é fundamental para a gente poder construir a nossa identidade, e as nossas pesquisas são potentes. A potência é um nome que recorrente, né? Atualmente as pessoas falam muito em potência, mas eu acredito que sim, as nossas pesquisas são muito potentes, porque de uma certa forma também eu me vejo nos meus sujeitos de campo, né? Eu me vejo nesses sujeitos de campo. Cada um está fazendo o que eles mesmos falam para mim, né? Dando seus corres. Eu estou também dando meu corre, e todo mundo está correndo aqui em torno de uma vida melhor, né? De uma vida melhor, de um mundo mais justo e mais igualitário. Então, eu acho que é assim que atravessa as minhas pesquisas, a minha atuação na minha vida, na vida dos outros, aqui nessa live. É isso. Bom, como a gente está com o tempo um pouquinho apertado, a gente já está com 48 minutos de live, em 1 hora o Instagram boicota a gente, né? Justamente. Eu vou juntar pelo amor duas das perguntas. deusas, viu? Não é? Eu vou juntar duas perguntas que eu quero muito fazer para vocês, e caso o Instagram caia no meio da fala de vocês, a gente volta para poder pelo menos encerrar, tudo bem? Certo. De boa. Bom, amanhã a gente tem outra mesa aqui também no nosso Instagram, a mesa sobre representação midiática de corpos LGBTQIA+, e falaremos muito sobre esses estereótipos criados e essa construção marginalizada e de medo que se constrói a sexualidade, as vivências negras, por exemplo, como algo frágil desde a infância mesmo, né? Negando essa visibilidade para a infância mesmo. E daí, enquanto comunidade, não só os profissionais do centro de saúde, essa pergunta para Gil, qual é o papel da sociedade civil enquanto poder legítimo de impulsionar mudanças importantes no cenário e imaginário social? E aí, já juntando com a pergunta de Vini, eu queria trazer alguns questionamentos que ele mesmo coloca nos textos dele. Eu queria que ele comentasse também, se Gil também quiser comentar. Por que ocupamos o lugar da subalternidade na mídia? Será porque temos vivido à base do pensamento branco? Ter mais gente nas novelas, apresentando jornais e nos comerciais de margarina, desconstruiria o pensamento hegemônico que nos subalterniza? Foi? Primeiro comigo? Eu só pergunto. Ah, certo. Pode ser. Mas Como foi, Vini? Eu não deu, falhou quando você falou, não entendi não. Falhou, amigo. Eu estou dizendo assim, quando o Charles terminou de falar, eu falei assim, eu escrevi isso? Ai, aí vai voltar e disse, meu Deus, aquele negócio que eu escrevi há não sei quanto tempo. É a mesma coisa quando vai revisitar, né? As coisas que escreveu. Menino, que babado foi esse? Fui eu que escrevi. Fiz minha pesquisa nesses LinkedIn da vida, viu, gente? Ó, ele estudou, viu? Ele estudou, viu, pra vir falar com você. Fica aí pensando. Olha, achei muito assim bacana a sua pergunta, né? Porque, inclusive, é justamente pensando nessa questão da gente se colocar enquanto corresponsáveis no contexto da luta antirracista, da luta contra a transfobia, da luta contra o sexismo, o machismo e tantas outras estruturas aí que a gente, né, vai nomeando
para no final das contas dizer, né, que são as diversas violências que corpos, né, as nossas corpas, também uso de um vocabulário, né, que adequa ao movimento trans e travesti, né, falar no feminino. É justamente por isso que hoje eu, enquanto uma mulher cisgênera, né, a partir dessas experiências que eu vivenciei de estágio, da oportunidade, né, que tive de escrever, trazer para o contexto da produção de conhecimento também essas narrativas que são narrativas ainda, né, invisibilizadas em diversos espaços, em diversas áreas do conhecimento, é que eu me movimento enquanto uma mulher cis, né, para dizer o seguinte: nós precisamos primeiro, nos aproximar dessa discussão, para conhecer essa discussão de cisgeneridade, né? Para reconhecer cisgeneridade enquanto identidade de gênero e problematizar essa cisgeneridade enquanto uma estrutura que é violenta contra esses outros e essas outras, né? Esse tema, para mim, assim, foi perfeito, porque está dentro daquilo mesmo. Quem são esses outros e outras? Eu também estou dentro dos e outras, mas entendendo que eu preciso me imbricar também nesse processo de luta, nas frentes de luta dos direitos humanos de outras vidas, né? Que assim como a minha, também vai vivenciando aí as intersecções de violências, as opressões diversas. Então, o que eu faço hoje, enquanto atuo, né, atualmente, enquanto uma consultora educacional contra a transfobia racista, né, disponibilizando para profissionais de saúde da área de educação, consultoria, formação, né, pensando a importância de combater, de enfrentar e combater a transfobia institucional. Então, coloco os meus serviços à disposição desses e dessas profissionais para que mudem também a sua mentalidade, né? Vini fala de que as coisas vêm do coração, né? Vem do coração para poder afetar nossa mente e a gente mudar nossa prática. Então, eu, enquanto uma consultora educacional antitransfóbica, antirracista, compreendo que é a partir da educação que a gente precisa, né, se mover. É formação continuada, é rodas de conversa, é ciclos de debate, são lives, é festival, né? Espaços como esses para realizar, para que a gente tenha acesso a conteúdos, inclusive, principalmente, conteúdos produzidos por pessoas, pelos outros e as outras que a sociedade tanto marginaliza. É sentar e aprender com as outras e os outros para que a sua mentalidade mude e transforme a sua ação. E aí eu quero dizer que, dentro dessa sua pergunta, eu registro aqui quem me mobilizou. Eu quero registrar aqui um nome que é muito importante nessa minha... em ter mudado, né? Na verdade, em ter me apresentado essa discussão, ter me inquietado, ter me provocado e me feito me compreender enquanto uma mulher cisgênera, que eu nem sabia o que era isso. Foi no movimento, né? Foi numa roda de conversa protagonizada por pessoas LGBTs, no Centro de Referência Municipal, tem um nome em referência à Vida Bruno, né? No Centro de Referência Municipal LG Bruno, onde eu conheci ali um homem trans ativista, né, que tem uma formação em educação física e que a vida me deu de presente como amigo, que é Bruno Santana. Numa roda, numa conversa, Bruno fez uma fala que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Nunca ouvi falar, e eu vou falar o que aqui agora? Eu vou ficar calada, sentar e aprender com esse povo e ver o que a partir disso eu posso fazer também para transformar essa realidade, que é a realidade de violência, do quanto as pessoas cisgêneras são perversas com os outros e as outras que não são cis, né? E ele disse, no espaço onde tem pessoas LGBTs e onde tem pessoas LGBTs que promovem, né, debates como esse, as pessoas cis, elas precisam se posicionar, elas precisam se identificar por uma questão ética e política. A gente precisa reconhecer cisgeneridade enquanto identidade de gênero opressora, mas entender que nós precisamos mudar essa bagaça, mudar esse quadro. Então, o movimento que eu faço hoje, né, contribuindo também para que profissionais de saúde e educação possam rever os seus conceitos,
não atribuir seus valores e crenças moralistas em seus trabalhos profissionais, para não estar reproduzindo transfobia na escola, no posto de saúde, na emergência hospitalar, em diversos espaços, né? Com consultoria, com esses serviços, para que todas e todos e todes nós, né, compreendamos que temos responsabilidade com a vida das outras pessoas também, né? E o campo da produção de conhecimento também é sobre isso. Escrever não é só para poder você chegar e alcançar um título acadêmico, não, bem. Tem que mudar essa concepção, não é só para você fazer realização de projeto de vida individual. Escrever demanda compromisso, responsabilidade social. E é isso que eu tento fazer nessa minha trajetória enquanto mulher cisgênera, trazendo para o debate essa cisgeneridade, né, problematizando. Aí eu digo lá no meu Instagram, né, eu coloquei, cisgeneridade racista é a questão. A questão não é a pessoa ser transgênera. A questão não é ser uma mulher transexual, não é ser uma travesti. A questão é você ser uma pessoa cisgênera, heteropatriarcal e achar que a sua expressão de gênero, que a sua identidade de gênero, que a binaridade é a regra para todas as pessoas. A questão é essa. Então é um pouco sobre isso, viu, amigo? É sobre bem, tá tudo isso. Justamente. Olha, eu estou Pois é. feliz de ter participado dessa atividade, ter conhecido o trabalho da Gilmar. Espero ter mais próxima a partir de então, né? Ô, amigo, bora aproximar mais. Chegue! Eu gosto bastante, gostei bastante da tua atuação, do teu trabalho. Eu acho. Eu vou tentar responder aqui de maneira breve, né? Quando eu falei eu tinha um pouco de receio ao termo representação, né? Ao representação, foi por causa de duas questões que me inquietam, assim, me inquietam do ponto de vista reflexivo, né? A primeira é quando você pensa em representatividade, você automaticamente está associado que existe um padrão, um modelo ou uma hegemonia que faz uso do espaço e você precisa ter alguém para representar um grupo que não esteja fazendo parte daquilo. A representação, ela já pressupõe a questão de para pensar um pouco em termos de entender que na mídia, como o que eu escrevi mas naquele momento estava em outra vibe aí de momento, mas assim um pouco mais maduro. Se o que é de representação na mídia conforme com isso, poucos vão se fazer vistos tendo como exemplo, espelho, uma grande massa subalterna que não e submissa a um poder hegemônico ali que vai também manipular essa representação. Então, se fazer presente na mídia como uma subparticipação e estar passível da manipulação dessa hegemonia, né, a partir do momento que você condiciona onde o lugar da pessoa vai ser representada, né? Que representação é em termos de se a gente for pensar em um elenco de uma novela,